desbordamento de córregos. Estamos em contato com o secretário de Infraestrutura de Campinas, Carlos José Barreiro. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da CBN, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Secretário, pergunta que todo mundo quer fazer aí para o senhor, né? Como é que estão os projetos do município voltados ao combate à enchente? Olha, nós estamos desenvolvendo, desde o início da gestão do prefeito Dário Saad, um gigantesco projeto para tentar solucionar os problemas das enchentes e alagamentos que ocorrem em algumas regiões da cidade com mais força nesse período de chuvas. Essa situação ela vem se agravando nos últimos anos em função principalmente de dois fatores. O primeiro deles é que as chuvas elas têm ocorrido com maior intensidade num período mais curto de tempo. Então, a mesma quantidade de milímetros que antes ela ocorria em um espaço maior, agora ela é mais concentrado, que isso traz uma série de problemas, então, pela ocorrência de chuvas muito pesadas num curto espaço de tempo. O segundo fator é que o desenvolvimento da cidade faz com que as áreas das cidades que antes eram permeáveis, então eram ou vazios urbanos, ou áreas não habitadas, ou áreas verdes, se transformem em áreas impermeáveis, o que faz com que as chuvas que antes penetravam na terra, agora elas escorrem, então, e vão para as redes de drenagem, para os córregos e rios. Então, levando tudo isso em consideração, nós estamos desenvolvendo esse projeto enorme, como eu disse, que nós estaremos finalizando agora nas próximas semanas e pretendemos, na sequência, iniciar uma licitação, porque é um projeto muito grande, vai exigir uma quantidade de investimentos muito grande e que a Prefeitura de Campinas vai buscar recursos até internacionais para viabilizar a implantação desses empreendimentos. A solução do problema, do ponto de vista de engenharia, ela é bastante complexa, mas não é difícil de ser pensada. Então, a dificuldade grande desse estudo persiste em acertar corretamente a quantidade de chuvas que se prevê, que nesses estudos, esses tempos, em geral, são de 100 anos, o tempo de recorrência que nós chamamos, é um tempo de 100 anos, e, além disso, como fazer com que essas águas sejam controladas. Então, há dois tipos de solução que são as mais recomendadas. A primeira delas é a fabricação e a produção e a construção dos chamados piscinões. Piscinões nada mais são do que reservatórios que armazenam a quantidade de água excedente naqueles locais e que daí gradativamente, com a diminuição das chuvas e tudo mais, aquela água vai sendo liberada paulatinamente para os leitos dos rios sem causar alagamentos. E o segundo problema é a redução dos obstáculos. Quando falamos em obstáculos, nós temos de dois tipos. O tamanho das calhas dos rios, que precisam também ser monitorados e aumentados e aprofundados, e também pontes. Existem várias pontes que nós temos principalmente na região da Orozimbo Maia, no Córrego Serafim, na região da chamada Avenida Norte-Sul, no Córrego Proença, que formam a bacia do Inhumas, que essas pontes também, por estarem de maneira inadequada para esse volume de chuvas tão elevado, precisam ser revistas. Então, tudo isso estará nesse projeto que nós estamos finalizando o desenvolvimento. Secretário, bom dia. André Berenguel. Prazer falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Secretário, desses projetos que o senhor falou, aí, até usando a própria palavra do senhor, gigantescos projetos, a gente lembra que na própria gestão dos 8 anos do governo Jonas Donizete, a qual o senhor fez parte, mas em outra secretaria, né, o próprio Jonas já falava com relação a esses grandes projetos também que envolviam as macrodrenagens e outros, né, assuntos relativos a combate à enchente. Quando a gente trata de gigantescos projetos, logicamente que a gente trata também de vultuosos investimentos, não cabendo apenas ao município, mas logicamente que Campinas vai passar o chapéu lá junto ao governo do estado, ao governo federal também.
Mas o morador, a gente viu o Carlos lá, o funcionário lá de uma loja na esquina da Paula Bueno com a Orozimbo Maia, a gente teve, né, infelizmente, as mortes nos últimos anos. A curto prazo, é possível fazer alguma coisa com investimento menor, pelo menos para minimizar esses impactos? Olha, André, muito obrigado pela pergunta, é um prazer falar com você. Existe sim possibilidades de minimização do problema, como você menciona. E isso é feito de uma maneira bastante eficaz pela Secretaria de Serviços Públicos. Ela faz o que é possível dentro desse curto prazo para minimizar o problema. O que ela faz? Ela preserva as calhas dos rios como elas estão, eliminando todo aquele mato que fica, tirando o lixo, que muitas vezes lixos deixados nas calçadas nesse período de chuvas é um problema tremendo, porque ele é carregado pela água e vai para as calhas dos rios, vai para as bocas de lobo, entupindo tudo. Então, essas limpezas que a Secretaria faz, ela reduz o tamanho do problema. Acontece que não é uma solução que elimina o problema. A solução que eliminará o problema é através dessas ações que eu mencionei. E isso, como você disse, nós reforçamos, é um investimento bastante alto, é muito dinheiro que nós teremos que investir. Serão obras de grande impacto numa região da cidade que tem também já grandes problemas, né, de circulação e tudo mais. Então, nós teremos que executar essas obras com muito cuidado, a exemplo do que nós fizemos na obra do BRT. Será uma obra bastante cuidadosa, prevendo a cada etapa como que nós vamos fazer para executar o que for necessário. Mas a primeira etapa é a etapa que nós estamos. Realmente, esse projeto está na fase final, como eu disse. Então, nós estaremos aí nas próximas semanas divulgando os seus resultados e divulgando as ações que a Prefeitura irá empreender para angariar esses recursos e poder implantar esse projeto. Nós cremos que com isso vai dar um pouco de trabalho, vai dar um pouco de vamos dizer, desassossego na população durante as obras, mas o resultado será espetacular, porque nós cremos que com isso nós sanaremos esse problema de uma vez por todas e nós deixaremos de ter esses problemas nos atormentando a cada verão, provocando grandes prejuízos e mesmo mortes, aí, como ocorreu esse ano. Secretário Carlos José Barreiro, aqui é Marcos Delfino. Tem alguma obra neste momento em andamento em Campinas? Desse porte, Marcos, você pergunta? Não, pode ser de porte menor, relacionado aí a essa questão de chuvas, de alagamentos. Obras específicas para isso não tem nesse momento. Tem essas manutenções todas que eu mencionei que estão sendo executadas. Você pode ver pela cidade toda aí os funcionários da prefeitura executando todas essas manutenções ao longo dos trechos. Secretário, na região do Curtume é outro ponto também bastante afetado, inclusive semana passada a CBN esteve lá conversando, né, com moradores. Por lá passa o córrego do Pissarrão. Essas obras também contemplariam lá aquela região que também é outro problema antigo, né, do município, aquela região, houve uma valorização toda lá, novos empreendimentos, mas aquele ponto ficou complicado ainda naquela Carlos de Campos. Exatamente, a Avenida Carlos de Campos é um dos problemas que nós temos, além aqui dessas regiões que eu já mencionei. Nós cremos que com esses investimentos todos, nós vamos poder também resolver o problema lá, viu, André? Está previsto aí no nosso trabalho encontrar soluções para aquela região lá. Lá há um estrangulamento ali no início do Pissarrão, que traz esse problema, que faz com que aquela região ali em torno do Curtume fique com esses alagamentos nessas ocorrências de chuvas muito volumosas. Secretário, nós temos aqui uma informação de que, não sei se seria a sua área, né, mas uma informação que chegou para nós aqui, de que tem uma quantidade muito grande de bueiros entupidos aqui em Campinas, né, com lixo, com terra, né? Isso acaba também favorecendo aí problemas, né, de alagamentos, né? Sem dúvida, esse é um grave problema, viu, Delfino? A cidade de Campinas, e às vezes não é nem descuido da população, às vezes ela se esquece, porque essas chuvas elas são repentinas, muitas delas, no final de tarde, nessa época do verão, com esse volume intenso. Então ali a pessoa esquece algum lixo na calçada ou algo do tipo, isso é carregado rapidamente, entope
as nossas bocas de lobo, entram nos nossos bueiros, no sistema de macro-drenagens da cidade, trazendo enormes problemas. Então, fica aqui, aproveitando a audiência aí do seu programa, uma solicitação para a população que evite isso. Nesse período de chuva, só coloque o seu lixo na rua a hora que o lixeiro estiver prestes a passar, para que ele não fique ali e traga esses problemas. E, como eu disse, a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, está muito atenta a isso em todos os pontos da cidade. Inclusive, nós temos aqui na cidade, como já foi amplamente divulgado, uma chamada Operação Verão, que é coordenada pela Defesa Civil, e nesta Operação Verão, muitas ações preventivas são feitas e também há um monitoramento das ocorrências de chuvas, para que de uma maneira muito rápida e eficaz, as equipes da Prefeitura pertinentes ao assunto estejam nos locais com problema para poder ajudar a diminuir esse drama todo. Ok. Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura de Campinas, muito obrigado pela sua entrevista aqui no CBN Campinas. Um bom dia para o senhor, uma boa semana, Carlos. Eu agradeço aí a oportunidade, Carlos, um prazer falar com você, com o André, com os seus ouvintes. Estamos aqui sempre à disposição para qualquer tipo de necessidade. Um abraço a todos e tenham todos uma ótima semana. Obrigado, 10h30.